boa noite. Nosso novo assunto, vamos falar agora um pouco sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Nós já falamos, da embriologia, que é a origem de como há a formação do sistema nervoso. Depois falamos sobre os tecidos nervosos que compõem as células nervosas do sistema nervoso, que é o neurônio e as células de glia, para que a gente tenha uma base para entender um pouco melhor o funcionamento do sistema nervoso central. Quando a gente fala em sistema nervoso central, a gente tem que associar o sistema nervoso de uma forma complexa, porque ele é único e ele abrange todas as funções do nosso organismo. Ou seja, o sistema nervoso, ele é o responsável pela organização e o funcionamento do corpo, tanto na parte motora, e aí a gente pensa em execução do andar, da fala, movimentos corporais, como na parte cognitiva, em termos de pensamento, inteligência, raciocínio, que são funções específicas do homem, tá? Por isso que nós somos diferentes de outros seres da natureza, porque nós possuímos um sistema nervoso altamente complexo e único acerca das funções do nosso organismo. E por que ele é único e é complexo? Porque ele é responsável pelos processos cognitivos. Isso está envolvendo processos de aprendizado, de comunicação intercorporal, e aí a gente vê o funcionamento das vísceras, que é uma forma de comunicação do sistema nervoso para o funcionamento interno através das sinapses. E nós temos os processos cognitivos que se dão através dos sensores, perceptivos, oriundos da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, para que haja uma relação entre o meio externo com o indivíduo. O sistema nervoso, ele é responsável por todas as ações de controles existente no nosso organismo, e aí nós falamos tanto da questão visceral como das ações de controle em resposta ao meio ambiente. O sistema nervoso, ele recebe milhões de informações por minuto vindo de todos os órgãos e nervos existentes no nosso corpo, e aí é uma das complexidades que são mais únicas, vamos dizer assim, em relação ao processo cognitivo do sistema nervoso. Porque, dentre essas milhões de informações que ele recebe por minuto, o sistema nervoso, ele precisa filtrar as informações que são pertinentes ao momento em que ele está atuando, e aquelas informações que são apenas inputs sensoriais já recebidos e gravados no processo de memória do sistema nervoso. Por exemplo, vamos pensar aí que quando a gente veste uma roupa, o nosso organismo, através da pele, os nossos sensores, recebe as informações que existe um objeto em contato com o nosso organismo. Então imagine
que se o nosso sistema nervoso ele não tivesse esse filtro e essa armazenagem de memória, nós em todo momento estaríamos tendo impulsos sensoriais em que algo estaria tocando, né, no nosso corpo. Só que o que acontece? O nosso sistema ele já conhece a sensação do que é uma roupa que não causa incômodo e nem prejuízo para outros toques referentes a contatos com materiais perfurocortantes ou mesmo com outros tipos de tecidos que podem nos causar algum processo alérgico que vai aí ocasionar atritos com a nossa pele. Então, ele é responsável por separar as informações que precisam ser armazenadas por longo prazo daquelas que precisam receber uma resposta imediata do sistema nervoso. Ele também é responsável por integrar essas informações recebidas através, dos nossos sistemas sensoriais e determinar qual é a resposta necessária que o nosso corpo precisa executar em detrimento desse estímulo que recebeu. Vejam só a importância do sistema nervoso para o funcionamento pleno das nossas funções enquanto ser humano, enquanto corpo. E não são apenas execuções motoras. Nós estamos falando aí de processos cognitivos que vão envolver sentimentos, emoções, que vão determinar respostas, que vão fazer julgamento do que é certo, do que é errado, valores que são também ali integrados dentro do sistema nervoso a partir do processo de influência do ambiente. E aí a gente pode incluir família, amigos, professores, religião, e tudo isso o sistema nervoso ele vai integrar e vai determinar uma resposta para aquele estímulo específico. Então, o sistema nervoso ele é o conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do corpo humano. Os nervos eles vão ser as células nervosas, que são os neurônios, que são as células de glia, que vão formar componentes do sistema nervoso central, que vai ser o centro de comando, de recebimento e de processamento de resposta, e depois encaminhar para o sistema nervoso periférico uma determinação do que precisa ser executado, para que os nossos órgãos executem processos viscerais ou de respostas motoras através de movimentos, tá? A partir dos estímulos externos e das mensagens recebidas, tá? Então, ele é um conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do corpo humano com a função de obter informações, mensagens e demais estímulos externos, assim como também respondê-los, além de ser o responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, sejam eles voluntários ou involuntários. Então, a gente observa a importância do sistema nervoso para o controle das funções vitais do nosso organismo, quando a gente estuda, que a gente percebe a grandeza, e a complexidade desse processo, ou então quando nós passamos por situações que façam com que altere a funcionalidade normal desse sistema. E aí nós vamos perceber as alterações oriundas de processos que causaram no sistema nervoso ali conflitos.
O sistema nervoso, ele é dividido didaticamente em duas porções. O sistema nervoso central, que ele vai ser responsável pelo controle do organismo de uma forma geral, vai receber todas as informações oriundas dos receptores sensoriais. Aí nós temos visão, audição, tato, né, que é a pele, olfato, paladar, né, que são os 5 sensores principais. E esse sistema nervoso central, ele vai receber, vai ser a aferência desses estímulos para que ele possa interpretar essas informações e mandar esses estímulos para os centros específicos que vão ser responsáveis pelas respostas oriundas desses receptores, né, desses estímulos que foram recebidos. O sistema nervoso central, ele é constituído, né, do encéfalo, que é a cabeça, vamos dizer assim, né, os órgãos que estão dentro do crânio propriamente dito, e a medula espinhal, que é uma cauda que se estende a partir do cérebro, né, do encéfalo propriamente dito. O encéfalo, ele é formado principalmente por corpos de neurônios, pelo cerebelo, pela ponte e pelo bulbo. Esses corpos de neurônios, eles vão formar o telencéfalo, que a gente vai aprender que eles são divididos em hemisférios direito e esquerdo e possuem uma função aí inúmera de controle do corpo. E a medula espinhal, que ela vai ser responsável em conduzir esses impulsos como sendo respostas do encéfalo numa via de mão dupla, tanto levando estímulo ao encéfalo como respondendo do encéfalo para os órgãos do corpo. E a medula, ela vai produzir esses impulsos e vai coordenar atividades musculares e reflexas. Quer dizer, o encéfalo vai produzir esses impulsos, coordenando aí essa condução desses impulsos nervosos pela medula espinhal, e a medula espinhal vai conduzir essas informações até os músculos, respondendo aí em atos reflexos e respostas motoras. Quando a gente fala em encéfalo, a gente vai encontrá-lo dentro da caixa craniana, né, essa superfície arredondada que está acima do pescoço, que possui, né, um envelopamento ósseo que é chamado de caixa craniana. Então, o encéfalo, como ele é produzido por um material altamente delicado, né, que são os corpos celulares, ele precisa estar alojado dentro de uma estrutura que possa protegê-lo. E essa estrutura é a parte óssea, né, do esqueleto axial, que se chama caixa craniana. Ele possui uma continuidade que a gente vai chamar de medula espinhal, como se fosse uma cauda. O encéfalo, ele é constituído pelos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Esses hemisférios, eles são chamados de telencéfalo, que é o nome técnico,
do cérebro, ou uma forma mais popular, que é o próprio nome cérebro. O encéfalo também vai ser composto pelo cerebelo, que vai ser aí um dos principais comandos responsáveis pelo equilíbrio corporal, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, estruturas que vão servir de suporte, né, para a transmissão desses impulsos nervosos. Aqui nesta imagem nós temos uma visão, né, do encéfalo, um corte sagital, onde nós vamos observar aqui que essa área mais superior da cabeça, né, vai ser chamada de telencéfalo. Ela é dividida em duas partes, chamada de hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? Existe uma separação entre esses dois hemisférios. O telencéfalo ele é composto por giros ou circunvoluções, que é o acúmulo desses corpos celulares, a integração desses neurônios, especificamente os corpos celulares dos neurônios, que vão formar esse aglomerado que a gente chama também de massa cefálica. Aqui nós vamos ter na parte occipital, abaixo da parte occipital do cérebro ou do telencéfalo, o cerebelo. À frente do cerebelo nós vamos ter a ponte e o bulbo raquidiano, que a gente vai chamar aqui de ponte bulbo de tronco encefálico, seguindo aqui a medula espinhal ou espinal, como ela é chamada.